11h12 pelo horário de Brasília. A gente vê agora que o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos iniciou então essa semana essa investigação comercial contra o Brasil a pedido do presidente americano Donald Trump. Vamos entender o que essa medida representa na minha conversa de agora ao vivo com a consultora de comércio internacional da BMJ, a Mônica Rodrigues. Mônica já está conectada com a gente. Seja bem-vinda primeiramente. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem? Bom, Mônica, ajuda a gente, a nossa audiência, a entender o que, teoricamente, justificaria uma investigação comercial dos Estados Unidos e do Brasil. Há, de fato, motivos para sustentar algum tipo de alegação feita pelos Estados Unidos para essa investigação? Bom, Felipe, e aí a todos que nos assistem, essas medidas dos Estados Unidos, elas vêm se somando e vêm trazendo bastante insegurança para todos que estão acompanhando aí todas essas notícias. A gente sabe que essa investigação que foi aberta pelos Estados Unidos é um somatório de ações e não são novas. Alguns temas ali, como, por exemplo, desmatamento, já não é uma situação nova. O Brasil já vinha enfrentando várias das manifestações dos Estados Unidos quanto a esse tema, por exemplo, mas isso nunca tinha sido atrelado a tarifas. Então, é uma coisa nova, uma coisa inédita que a gente está vendo aqui sobre essa correlação desses temas com as tarifas que poderiam e que poderão ser aplicadas dependendo de como essa investigação será conduzida. Pois é, a gente viu ali, entre alguns dos argumentos, uma alegação dizendo que o Brasil teria abandonado a sua disposição de fornecer tratamento praticamente isento de impostos para o etanol dos Estados Unidos. E aí, em vez disso, agora aplica uma tarifa aí que seria mais alta às exportações americanas desse produto. De fato, para esse recorte aí, para esse segmento que é o do etanol, a gente fez alguma promessa e de fato não tem cumprido essa promessa? Na verdade, o histórico, ele mostra ali a questão de importação do etanol dos Estados Unidos e a exportação de etanol para os Estados Unidos. A gente vê que tem uma diferença, um da cana-de-açúcar aqui do Brasil e o do milho, preponderantemente, nos Estados Unidos, o que também é possível de depender de toda essa celeuma envolvendo o etanol, é a questão de que os Estados Unidos, eles são o grande produtor de etanol mundial. E o Brasil tem a sua produção, claro, nós vemos que isso seria agora um entrave para as nossas exportações, se de fato essas alíquotas forem elevadas, e nós vemos que há aí um descompasso, há uma situação em que havia entre 2019 e 2020, era sabido que as tarifas, elas eram bem diferentes, eram vamos dizer assim, reduzidas ao que compara-se com o que é aplicado hoje, que é de 18%. Há ali uma questão do protecionismo, e isso eu acredito, Felipe, todos e para todos que estão aqui também nos assistindo, que a proteção à indústria doméstica, que a proteção aos produtos brasileiros, isso é uma coisa que ocorre não só no Brasil, isso é uma prática muito utilizada por muitos países, inclusive pelos Estados Unidos, que parece que estão protegendo, querendo proteger a indústria norte-americana de uma forma até um tanto quanto pouco ortodoxa, se é que é possível dizer isso, porque nós vemos que as ações, elas são contínuas, e a questão do etanol em si, ela vem muito atrelada com a questão do desmatamento, com a questão do PIX e de outras práticas que os Estados Unidos vêm alegando que o Brasil poderia estar praticando como uma situação de prejuízo aos produtores e à indústria dos Estados Unidos, razão pela qual utilizaram a Section 301 para poder, então, fazer essa investigação. Então, isso já foi a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e essa investigação, ela deve ser conduzida aí ao longo do que inicialmente seria previsto por um ano, mas que os Estados Unidos estão tentando dar uma acelerada nesse processo e fazer com que as investigações sejam concluídas
a cabo de 6 meses. Bom, o presidente americano disse esses dias aí, nas palavras dele, assim, queremos o dinheiro entrando nos Estados Unidos como uma das justificativas para todas essas ações que eles estão tomando, né? Mas vale a gente reforçar aqui para a nossa audiência que isso já acontece, não? O dinheiro já está entrando nos Estados Unidos. O Brasil já faz um tempo que vive numa relação de déficit na receita comercial com os Estados Unidos, não é isso? É isso, muito bem pontuado. A situação de superávit com os Estados Unidos, eles, né, superavitários, isso já vem de longa data. Acho que nós temos aí como mais de 15 anos já em que as exportações dos produtos norte-americanos dos Estados Unidos para o Brasil é superior às exportações dos produtos brasileiros indo para aquele país. Então é meio contraproducente que os Estados Unidos aleguem, por meio de sua legislação, e claro, lhes é de direito fazer isso, mas desde que haja ali uma certa coerência de ações. E a gente vê que eles se sentirem prejudicados pelo Brasil nos coloca num patamar que acho que ainda não havíamos tido a oportunidade de visualizar que um país se sinta prejudicado quando é superavitário. Muito bem, e para a gente amarrar aqui essa nossa conversa, a gente vê que a abertura desse inquérito, digamos assim, veio logo após o presidente americano comunicar a criação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Pelo que você tem observado, já acompanhado durante esses dias, esse anúncio do tarifaço, digamos assim, já tem impactado de alguma maneira o comércio internacional, no caso aqui do Brasil com os Estados Unidos, as empresas, as exportadoras, né, já têm buscado revisar contratos, buscado alternativas de mercado, enfim, esse anúncio ainda não entrou em vigor, né, o tarifaço não entrou em vigor, mas já tem movimentado de alguma maneira, assim, alguns segmentos, algumas cadeias produtivas aqui no país? Sim, sem dúvida, a movimentação de vários setores produtivos já está acontecendo, muitas conversas envolvendo ali atores do governo brasileiro já estão acontecendo também, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, várias ações já estão sendo, eu diria, elaboradas, estruturadas, porque o Brasil precisa de alguma forma fazer essa negociação, sentar na mesa de negociação e, primeiro, antes de negociar, eu acredito que é esse o passo em que o Brasil está também nesse momento, é de dimensionar quais são os impactos para os setores, quais os produtos mais atingidos por essa política estabelecida pelos Estados Unidos de querer elevar essas alíquotas do imposto de importação, e é um perde-perde, que já se ouviu muita gente falando nisso, porque perde o Brasil de poder exportar os seus produtos para esse mercado, é um grande mercado, os Estados Unidos são um grande parceiro comercial para o Brasil, mas a indústria também e a população, de uma maneira geral, lá nos Estados Unidos também vai sentir esse impacto. A indústria, se a gente for pensar que a indústria dos Estados Unidos, ela não é autossuficiente 100%, nós sabemos que os Estados Unidos precisam dessas importações e se os Estados Unidos querem também proteger a sua indústria, fomentar a sua indústria, para evitar as importações de outros países para que o consumo seja local, essa indústria também precisa de um tempo para se ajustar. E parece que esse descompasso é o que está provocando toda essa confusão. Muito bem, e a gente segue acompanhando aqui passo a passo, né, toda essa movimentação e sempre trazendo para a nossa audiência em primeira mão aí as novidades. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje, quero desejar aí um ótimo fim de semana e saiba que o canal está aberto para a gente voltar a conversar muito em breve numa nova oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. A BMJ está sempre à disposição. Valeu, obrigado. Agora são 11h21.